que acontece aqui? Nós temos 11 ministros, 9 estão de um lado e 2 estão do outro. Aliás, o Fux também está um pouco do lado de cada para colocar o Fux como 3. Deixa eu ver se está aqui já. Aqui, ó. Eu montei esse gráfico. Esse aqui eu já tinha trazido em outro Giro Grana. Ou acho que foi num vídeo sobre eleições. Eu vou explicar aqui para ficar bem claro o que está acontecendo, tá? Antes eu vou explicar aqui a questão da segunda turma e depois eu explico o que é esse gráfico aqui. Então nós temos os ministros que foram indicados pelo Lula, que é a Carmen Lúcia, o Zanin, o Dino e o Toffoli. Os indicados pela Dilma, o Fux, o Barroso e o meu ex-vizinho, o Fachin. O Bolsonaro, o Nunes Marques e o André Mendonça. E aqui a indicação do Temer, o Alexandre de Moraes e o Fernando Henrique com o Gilmar Mendes. Eu marquei aqui os que são da segunda turma. Para quem não sabe o que acontece, os processos maiores eles são julgados no plenário pela turma inteira. São 10 ministros que julgam e tem o presidente. Atualmente o presidente, que tem um mandato de 2 anos no STF, é o Fachin. Os outros 10 eles votam. Quando dá 5-5, o presidente toma a decisão. Só que outras matérias não é que não são tão importantes, são menores, elas são divididas em duas turmas. Elas têm o mesmo peso. É a turma 1 e a turma 2, mas o peso entre elas é a mesma coisa e é distribuído, acredito eu, de forma aleatória. Então tem a primeira turma com 5 ministros e a segunda turma com 5 ministros. Quando tem uma matéria, esses 5 ministros eles votam e tomam a decisão. Foi o que aconteceu no caso do Bolsonaro. Então foi a primeira turma que tomou essa decisão. Eu coloquei aqui os ministros mais à esquerda, não que são à esquerda, para não causar nenhuma confusão, os que são um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita. Atualmente nós temos 3, que é o Fux, e os 2 indicados pelo Bolsonaro, tanto que eles não sofreram sanção da Lei Magnitsky. Os outros 8 são mais voltados à esquerda. Então na primeira turma nós tínhamos 4-1, ou seja, o único voltado um pouco à direita era o Fux. Só que o Fux passando para a segunda turma, que hoje a composição da segunda turma é 3-2, ele consegue ficar favorável, sendo 3 mais à direita ou mais conservadores e 2 um pouco mais à esquerda. Consegue entender aqui que nesse desequilíbrio de 8-3, ele consegue na segunda turma ganhar um pouco um certo de equilíbrio, porque se os 3 têm uma visão em comum um pouco mais conservadora, inclusive o André Mendonça, ele tem proferido bons votos, bastante técnicos e bastante, né, com uma certa razoabilidade, eles vão ganhar a partida, porque são 3-2. Então, esse movimento estratégico do Fux foi bastante interessante. E aí a gente vai ficar a primeira turma 5-0. Provavelmente o próximo ministro, que deve ser o Messias, o Jorge Messias, aquele mesmo, o Bessias, que o Lula vai indicar, vai ficar aqui na primeira turma, então vai ficar 5-0. Então eles vão ficar fazendo as decisões que eles querem. E aqui a gente vai ter um pouco de equilíbrio. Lógico que no plenário, como um todo, continua perdendo, mas aqui a gente consegue ter um pouco de equilíbrio. Eu não fiz a comparação, eu não lembro aqui quem são os próximos a sair. Eu acho que é a Carmen Lúcia e o Fachin. A Carmen Lúcia está no primeiro, então o próximo presidente indicaria um aqui, talvez 2, né? Não sei como ficaria a composição. Talvez no vídeo sobre eleições eu traga uma nova composição aí com os próximos ministros, mas o que a gente tem atualmente hoje é isso.